Boa noite, oficialmente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, professora. Tudo bem? Tem vários professores perguntando por que a sala de vocês não assiste às aulas, por que está todo mundo tão desaparecido, onde que anda todo mundo? Vocês sabem dizer alguma coisa para mim? Eu não faço a menor ideia, professora. Vocês não conversam? Eu converso só com as meninas. Que ainda aparecem de vez em quando, né? Sim, eu confesso que nas aulas de ambiental eu não ando aparecendo muito não, mas também fiquei sabendo que ela, se fica uma ou duas pessoas, ela não estava dando aula, mas o resto das aulas eu tô assistindo. Educação ambiental, você está falando? Isso. A Adriana foi uma parece que adiou algumas aulas porque não tinha ninguém e tal. Eu até falei para ela, não adia nada. Você grava e depois quem quiser vai assistir o vídeo de qualquer forma. Então, não tem essa de ficar adiando a aula, não. Mas, enfim, ela perguntou, eu falei, olha, realmente o pessoal tá meio devagar. É que é um pouco complicado, né? Acaba ficando desmotivante também para o professor quando não tem ninguém para participar. Então, por isso que surgem essas perguntas, né? O pessoal fica meio preocupado, fica querendo entender. Você sabe alguma coisa, Stephanie? Professora, não. Para mim é a mesma coisa de sempre. Nunca apareceram. Eu não Se sei porque fosse a professora tá achando ruim, assim. Eu sei que é desmotivador, mas, por exemplo, nunca apareceram. Para mim, eu não sei nem quem que desistiu, quem que não desistiu, quem que continua, quem não continua, entendeu? Você manda alguma coisa lá no exatamente. grupo, ninguém responde, ou quando responde é um ok, tá bom, mais nada. O professor, às vezes, por exemplo, o Genivaldo, às vezes, manda lá no grupo avisando tal coisa. Falo, tá, vou avisar, mas tipo, o pessoal não responde, ok, não responde nada. Então, eu e as meninas, a gente se conversa muito entre si. A gente tem um grupo só a gente, então a gente se conversa muito por lá. Agora, o pessoal, tanto é que às vezes, tipo, vai entrar mais alguém? A gente pergunta lá no grupo, vocês vão entrar? Porque o pessoal da sala mesmo, a gente acabou perdendo contato. Não sabe quem tá fazendo, quem não tá. E é bem o que a Stephanie falou mesmo. Exatamente. E os professores se perguntam exatamente a mesma coisa. Mas ninguém está assistindo. Mas quantos alunos nós temos de verdade, né? Quantos alunos ainda estão Então, a gente interessados? não sabe também não. Que nem, por exemplo, a gente que descobriu que as aulas gravadas no Google Meet do Genivaldo, a gente não tinha acesso, ninguém mais falou nada, então provavelmente ninguém entrou nas aulas. A gente entrava, não conseguia assistir, dava negado ou pedia para solicitar acesso para ele, e a gente entrou em contato com ele. Aí ele arrumou outra forma de enviar para a gente, mas se todo mundo falasse assim, não vou assistir, porque eu já assisti pessoalmente, igual a gente, ou as outras pessoas não estão nem assistindo, ia ficar por isso mesmo. Ou às vezes deixa para entrar na semana de prova e acaba que demora um pouco para ele liberar. Porque eu não sei porque que ele fez, que o dele tem que ficar pedindo autorização a primeira vez que você assiste a aula. E aí, às vezes, a pessoa vai deixar para fazer isso justo na semana de prova. Entendeu? Então, a gente já sabe disso e a gente pede autorização já antes, mas e o pessoal que nem sei quando assiste a aula e se assiste a aula, né? Então, na verdade, a Michele que reclamou disso a primeira vez, eu conversei com ele e eu achei que ele tinha resolvido isso daí no próprio portal, mas já faz um tempo já que ela reclamou disso, porque ela tá lá, teve filho agora, tal, estava grávida e etc., mas ela estava assistindo às aulas
e aí ela reclamou disso, que a aula dele não dava para assistir. Mas é complicado, porque realmente eu também fico sem saber o que dizer. Eu tenho acesso a uns relatórios que são do próprio portal e eu consigo ver quando que as pessoas logam, se logam e etc. Mas mesmo assim, não é garantia de que está acompanhando de verdade, né? Só porque está logado no portal não quer dizer que está fazendo realmente alguma coisa. Enfim. E é triste, né, professora? Porque já está aí na reta final, né? Então, o pessoal desistir agora, bem no final, né? Difícil. É complicado, porque, assim, se a pessoa está com problema, se não está conseguindo ter internet, por exemplo, ou se ela está com problema pessoal, é melhor que a gente fique sabendo para poder tentar alguma coisa que possa auxiliar. Simplesmente abandonar é muito complicado. Sim, ó, professora, E eu, por exemplo, tive um problema que eu não consegui enviar a atividade da Maria no prazo, eu tive alguns problemas pessoais. Eu entrei em contato com ela foi super compreensiva, falou, me entrega depois. Então, assim, o pessoal nem isso eu acho que tá fazendo, né? Vocês não sabem nem o que se está se passando, então é complicado. Exatamente. Bom, obrigada aí por tentar me fazer entender um pouco. É complicado que nem vocês, né, que estão tendo contato com o pessoal. Então, vou deixar os outros professores mais ou menos tranquilizados no sentido de que, na verdade, é algo particular da turma de vocês e que eles têm que continuar. Como eu falei para a Adriana, não é para cancelar a aula, simplesmente faz a aula, grava a aula, e a hora que a pessoa quiser assistir, ela vai ter o vídeo lá, e ela tem direito a estar fazendo dessa forma, porque é um acordo nosso também. Ela falou que não consegue, mas eu não entendo, tipo, a gente quase não interage muito na aula, porque ela fala pra caramba. Aí eu fico pensando assim, mas é a mesma coisa. Aí tá eu ou a Gabi lá, ou só 3 alunos, ela fala assim, não vou dar aula, depois eu gravo e coloco lá. Aí eu fico assim, mas dá agora, né? Sim, exatamente. Aí eu conversei com ela, falei isso para ela. Eu mesma já cheguei a gravar a aula depois da prova. Não apareceu ninguém, eu fiz a aula sozinha e disponibilizei da mesma forma. Não é tão interessante. E ela reclamou também que ninguém participa, que ela fala, que não sei o quê. É que é o perfil dela, né? Ela. Então, a Professora, é usuário da dela é matéria enorme. também. Eu me considero uma pessoa que interage bastante, mas na matéria dela, por exemplo, eu não faço essa mesma interação. Eu acho que talvez a matéria mesmo, é da matéria dela, é mais teoria, é uma coisa mais. Não sei, às vezes não tem tanta dúvida, né? É que ela está acostumada a dar aula para o pessoal da Humanas. O pessoal da Humanas ouve tudo isso só falado, não tem conta, não tem equações, não tem nada. Então, é o mundo deles. E eles interagem com comentários ou com opiniões, com contextualizações aí das questões humanas envolvidas. E ela está acostumada com isso. Mas, enfim, isso daí foi só um exemplo, né? E eu só queria mesmo ouvir aí o outro lado, né, para poder também dar uma dica para ela, além do que eu falei, para que ela fique mais normalizada, quer dizer, que ela ache que isso é normal e pronto, e faça o papel dela, e não fique perturbada, porque ela ficou assim, bem, sabe, ficou bem abalada aí, tá? Mas Algumas pessoas, professora, que eu sei que acompanham, nem se for de vez em quando, é a Jaque, né? A Jaque Chucá, o Felipe e como que é o nome dele mesmo? Ronald. O Lucas Eles, também. O Lucas, ele tá toda a aula da Maria, se você reparar. É que eu não sei quais então, as matérias ele faz, mas na aula da Maria ele sempre tá. eles que de vez em quando falam no grupo, alguma coisa assim, mas é bem difícil, mas eu sei que eles acompanham alguma coisinha. Mas de resto eu já não lembro nem o nome de quem estuda. E O Fabrício também. é o Fabrício, verdade.
Tá. No começo do semestre, mais algumas pessoas até apareciam, mas realmente agora tá bem difícil ter notícias do pessoal. Mas tudo bem, eu vou colocar uma outra atividade essa semana ainda, acho que entre hoje ou no máximo amanhã, que é a atividade 3, aí também eu vou ter uma ideia pelo próprio retorno, né? Em relação, pelo menos, à Quant. E aí, Professora, qualquer coisa... falando em atividade, você considerou pelo menos meio pontinho daquela que você ia dar um ponto? Do seu? Porque a primeira estava certa, né? Sim, 0,8. Ai, muito obrigada, professora. Imagina. Tá certo, né? Você participou, você tentou. Então, tá dentro do que foi combinado, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, vamos avançando aqui, que a gente tem 2 outras titulações para eu conseguir terminar os aspectos aqui. Provavelmente vocês até já viram, né? Porque o Genivaldo não está dando laboratório, ele está dando teoria, né, praticamente, então acaba ficando um pouco repetido, mas a ideia é que vocês tenham também, né, os aspectos mais teóricos envolvidos, como ele não está conseguindo levar vocês para o laboratório, não está conseguindo usar simulador para fazer os experimentos, aí acaba que ele fica só fazendo exercício e acaba ficando mais exercício sobre a mesma coisa. Mas, enfim, então hoje o tópico aqui que eu vou entrar é de titulação de complexação. Então, recapitulando, deixa eu só compartilhar aqui que está demorado. Então, recapitulando, o que a gente tem quando fala de volumetria é uma análise quantitativa que vai envolver uma medida de volume. Essa seria a definição mais simples de volumetria, medida de volume para finalidade quantitativa. Então, eu vou ter um titulante, que, em geral, eu conheço a concentração, vai ser adicionado em pequenos volumes, e o titulado, eu não conheço a concentração, até perdi aqui a puxão. E aí, eu vou fazendo esses incrementos do titulante até que uma reação se complete. Então, quais reações podem ocorrer entre o titulante e o titulado? Uma reação do tipo ácido-base, que vai ser uma reação de neutralização, uma reação de precipitação, que vai envolver, então, um agente precipitante que acaba formando um composto de baixa solubilidade na solução. Essa reação agora, que a gente coloca aqui como o nome da própria técnica, que seria a complexação. Então, aqui eu vou ter um agente titulante que vai ser um formador de complexo metálico, então eu vou ter aqui um agente complexante, e na minha solução, o elemento que eu quero determinar, em geral, é um metal. Então, aqui a gente vai ter um ligante, né, para formar um complexo, geralmente colorido, com o agente, com o titulante, tá? E a última titulação, só para adiantar aqui, né, que são 4 principais, seria a titulação, então, de óxido-redução. O meu agente, o meu titulante e o titulado vão fazer aí trocas de elétrons em uma reação que vai ser em que um sofre redução e o outro sofre oxidação, ou o titulante sofre redução ou o titulado, ok? Mas, então, entrando em alguns detalhes, aqui, na formação de complexos, a gente vai ter os íons metálicos e os complexos coordenados. Então, na verdade, quando a gente tem esses complexos, vai ter um sistema onde eu vou ter um ácido de Lewis e uma base de Lewis, formando, então, esses complexos coordenados. As ligações são covalentes entre o íon central e os ligantes. Os elétrons são fornecidos pelo ligante, então, o ligante é uma base de Lewis.
e o metal vai ser um ácido de Lewis. Então, aqui o ligante é um doador de par de elétron, e o íon metálico é o receptor de par de elétron. É assim que a gente forma o complexo coordenado. Esses complexos, eles podem acontecer aqui com vários tipos de ligantes, né? Então, pode ser um fluoreto, um cloreto, um brometo, um iodeto, um OH, um NH3, um C, dupla OH, e na coordenação, várias possibilidades existem. Então, complexos unidentados, onde eu vou ter um único ponto de coordenação, os bidentados, com 2 pontos de coordenação, e os multi, com vários pontos de coordenação. Então, aqui, em geral, a gente tem anéis quelantes, né, que podem ser formados. E eu tenho alguns exemplos aqui. Então, de bidentados, a gente pode ter, por exemplo, o cetilacetonato, que tem esses 2 pontos, lembrando que o nosso agente quelante, ele vai ter aqui par de elétron sobrando. Então, ele vai ser um doador de par de elétron. Então, aqui existem 2 pares de elétrons, por isso, bidentado no caso. Os carboxilatos também, aqui os ditilcarbonatos, sulfatos e nitratos. Aqui, alguns multidentados, então, tridentados, tetradentados, multi. Então, aqui com 3, eu tenho aqui 3 nitrogênios, cada um com um par de elétron, que pode ser doado. Então, aqui eu tenho um terpiridil. E aqui também tem um par de elétron que está, na verdade, delocalizado, né, por isso essa representação, mas, na verdade, existem 4 pontos de ligação aqui com o metal. Alguns macrociclos também podem ser agentes quelantes, como a porfirina, então, um complexo que é muito importante, inclusive, biologicamente, nesse anel porfirínico aqui, é com o próprio ferro. Aqui eu tenho a fitalocianina e outros também complexos macrocíclicos. E o mais famoso, quimicamente falando, agente complexante, é o EDTA. Então, o ácido etileno diamino tetraacético é abreviado como EDTA. Ele é um quelante tradicionalmente usado aí, né, como um quelante de metais, de íons metálicos. E na parte da volumetria, além dele ter a vantagem de complexar com uma grande quantidade de metais, tem uma outra característica interessante, que ele vai ter uma estequiometria que é de 1 para 1. Então, isso facilita os cálculos, e por isso também facilita as questões analíticas, tá? Não saiu um pedaço aqui, deixa eu procurar. Aqui a equação desapareceu. Daqui a pouco eu coloco essa equação aqui para vocês, mas aqui, então, quando o EDTA se combina com o nosso metal, e quando qualquer outro complexo se combina, agora a gente está falando da reação com um outro tipo de constante. Então, quando era envolvendo ácidos e bases, nós tínhamos as constantes de equilíbrio do tipo K e KB, e o próprio KW, né, que também fazia parte dos cálculos, por conta da água, né, da autoprotólise da água, autoionização. Quando a gente falou da precipitação, nós tínhamos o KPS, que estava envolvido, e aqui na formação de complexos, então, a gente tem uma constante da mesma forma, né, quer dizer, ela vai ser calculada da mesma maneira, só que agora para a formação dos complexos. Então, aqui, o que estava escrito, né, aqui em cima, era da dissociação do próprio agente quelante. O EDTA, ele tem até 4 hidrogênios para serem liberados, e quando ele complexa, aqui o exemplo era com cádmio, por isso que aqui tem a constante do próprio cádmio.
ele complexa com H2 e 2-, e então vai ser representado dessa forma. Eu teria produtos dividido por reagente, como em qualquer outra escrita da constante de equilíbrio. Essas constantes também são tabeladas, né, e variam com a temperatura. Então, esse valor aqui é o padrão a 25 graus. Bom, essa titulação de complexação, ela, em geral, vai ter como influência o pH do meio. Então, alguns complexos são mais favorecidos em pHs ácidos e outros em pHs básicos, e, inclusive, muitas vezes, com o próprio DTA, a gente consegue ter uma seletividade para fazer uma análise de um metálico, de um íon metálico, né, na presença de outro, ajustando o próprio pH. Então, acaba sendo um fator de decisão aqui para formar um ou outro complexo metálico, ou favorecer o deslocamento do próprio equilíbrio, no sentido de ter maior quantidade de produto formado. Muitas vezes a gente usa a mudança de cor como indicação do ponto final da própria titulação, então nós temos também, nesse caso, indicadores visuais, e os íons que mais se trabalha, né, nesse tipo de volumetria, são os alcalinos, metálicos alcalinos, metais alcalinos, em geral, e alguns metais de transição também, tá? Então, a representação do DTA, como eu tinha dito, é H4Y, e o pH do meio vai mudar a quantidade de hidrogênio que, de fato, vai estar protonando aqui o nosso complexo, o nosso agente complexante. Então, o H4Y é neutralizado em 4 etapas, sendo o mais desprotonado o Y4-, e aí a gente vai escrevendo, então, esses outros equilíbrios. Hi3-, H2 e 2-, H3 e menos. Quando a gente usa para preparar soluções, em geral, o EDTA também pode estar disponível na forma de um sal sódico. Aí, no formato de sal sódico, ele está com H2 e 2-, e coordena com 2 sódios. E por isso, né, que a gente tem que controlar o pH, para que se possa ter a quantidade, então, do íon do próprio agente complexante na forma ideal. Então, conforme eu tenho um pH mais ácido, eu vou ter a forma do EDTA no equilíbrio, né, deslocado para forma mais protonada. E quanto mais básico for o pH do meio, mais desprotonado, que seria o Y4-, o EDTA vai estar. Em geral, a gente usa tampões, né, para controlar, então, esses pHs. Então, aqui a gente tem uma escala. O EDTA é considerado um ácido fraco, por isso H4Y, né? E esses seriam os pontos onde ele tem deslocamento nessas espécies. Então, em pHs básicos, da ordem de 10,17, prevalece o Y4-, que seria o mais desprotonado. E em pHs da ordem de 2 ou 1,5, prevalece o H4Y, que é o mais protonado, e ainda é possível reduzir esse pH até abaixo do valor zero da escala, para ter espécies com maior quantidade de hidrogênio do que seria possível, né? Então, com cargas positivas, H5Y+, H6, Y2+. Então, de fato, aqui, que é considerado, os pKas do DTA são esses daqui. pK1 é 0, pK2 é 1,5, pK3 é 2,
pKa4, 2,68, pKa5, 6,11 e o pKa6, 10,17. Ok? Bom, como é que vai ser a curva de titulação? Da mesma forma que a gente fez a curva de titulação para a reação ácido-base. Então, a gente vai ter o incremento do agente titulante, cada gotinha que tiver a mais sendo adicionada no Erlen, que tem a nossa amostra, vai causar uma mudança e vai reduzir a própria concentração do metal livre da solução. Então, a gente vai ter o KF, que pode ser determinado como metade do volume do ponto de inflexão dessa curva. E se eu colocar aqui um exemplo, né? Aqui, na verdade, antes do exemplo, a gente tem várias constantes de formação do próprio EDTA com vários metais, então magnésio, cálcio, bário, bismuto, cobalto, níquel, cobre, crômio, ferro, prata, zinco, cádmio, mercúrio, chumbo, alumínio. E olhando aqui os valores da própria constante de formação do complexo, a gente consegue perceber que é de fato possível separar alguns metais presentes, complexando de acordo com as concentrações que permitam atingir o KF de um sem atingir o KF do outro, tá? Então, aqui, se a gente fizer a curva de titulação, a gente pode, na verdade, traçar aqui o PM, que seria o P do próprio metal, então, se for P cálcio, vai ser menos log da concentração de cálcio, se for P cádmio, vai ser menos log da concentração de cádmio, se for PMG, então magnésio, vai ser menos log de Mg2+, né? E esse gráfico, então, no eixo Y teria o PM, e no eixo X teria o volume de EDTA que está sendo acrescentado. Quando a gente tiver o salto nessa curva, assim como nas outras curvas de titulação, a gente vai ter o ponto de equivalência, ok? O alfa, que está descrito aqui, é o grau de dissociação do próprio EDTA. Então, ele pode ser calculado aí para diferentes quantidades de H+, no meio, para que a gente saiba as espécies que estão prevalecendo naquele formato do H4Y até o Y4-. Então, aqui, a própria concentração de DTA, na verdade, ela vai como um balanço aqui, né, para a massa, ela vai envolver todas as espécies de DTAs possíveis. O H6Y2+, mais o H5Y+, mais o H4Y, H3Y-, H2Y2-, HY3-, e o próprio Y4-. A constante de dissociação seria a quantidade dissociada em relação à própria concentração total de EDTA adicionada. Ok? E só para ter uma base, né? Então, de acordo com o pH, nós teremos aqui alfas diferentes. Então, em pH 2, o alfa é de 3,7, 10 a menos 14, lembrando que é essa razão aqui, né? Então, quer dizer que a concentração de EDTA vai ser muito maior do que a espécie dissociada Y4-, em pH 2. E em pH 13 já seria igual. Então, a quantidade dissociada vai ser igual à concentração de DTA. Por isso aqui, o alfa dá 1. Então, quanto maior o pH, maior o alfa. Ok? Quanto mais ácido o pH, menor esse grau aqui, porque ele está medindo em relação à espécie dissociada, que seria o Y4-. Tá bom?
aqui saiu do lugar, na apostila, mas com o alfa, a gente, então, agora tem que escrever uma nova constante. Então, é um KF'. Esse KF' representa, na verdade, uma correção em relação à constante de formação do complexo, que vai levar em consideração a fração dissociada. Então, tá aqui. Então, o KF é a constante de formação do complexo, que seria escrito como produto dividido por reagente. Só que, quando a gente tem o alfa, a gente divide a concentração de Y4- pela concentração de EDTA. Então, eu vou substituir no meu KF o próprio alfa dividido pela concentração de EDTA para ter agora um KF'. Ok? Então, o KF' leva em consideração o pH do meio, o KF não. Por quê? Porque o KF' consegue verificar, né, quer dizer, medir qual a forma de TTA que prevalece naquele pH. O KF' vai ser menor e o complexo menos estável em pHs mais baixos. Por quê? Porque justamente eu vou ter menor concentração de Y4-. Ok? Então, aqui a gente tem os KFs', tirando aqui de cima. Então, aqui a gente tem os KFs' em diferentes valores de pH. Então, aqui não é mais KF, né? Aqui é KF'. Então, eles são, na verdade, positivos. Se a gente comparar com o KF que estava sendo mostrado. Opa. KF que estava sendo mostrado. Aí que aqui estava em log, né? Então, fica mais difícil de comparar. E aqui a gente tinha o alfa. Mas, enfim, então aqui o KF', eles são menores, né, do que o KF, e quanto menor for o pH, mais ácido o pH, menor é o próprio KF'. Em pHs mais básicos, aí sim a gente tem uma constante de formação maior, que significa que vai ter uma maior tendência de formar o complexo. Ok? Por isso que justifica que as principais titulações de complexação com EDTA, a gente utiliza justamente um tampão de pH 10, 12, quer dizer, valores próximos, né, aqui ao ponto que teríamos aqui a própria constante do próprio Y4-, ok? Que é onde ele vai ser mais estável. Então, aqui tem uma curva de titulação do cádmio. Então, eu não vou fazer esse exercício no seu passo a passo, tá? Tem aqui já resolvido. Ele dá bastante trabalho. Ele é igual que a gente fez da curva de titulação ácido-base. Então, aqui eu tenho o volume do cádmio, que seria o nosso agente titulado, e tem o titulante, que seria o EDTA. O pH aqui foi 10, aqui eu tenho KF para a formação, então, do complexo do cádmio com EDTA. A concentração de EDTA tem que sofrer aqui o balanço, né, de massa, para que eu possa considerar aqui o alfa. Então, aqui eu tenho o alfa Y4- de 0,35, e aqui, então, a equação que permite corrigir o KF para KF'. Então, aqui tem a correção, né, e o KF' é de 1 vezes 10 a 16. A reação que vai estar acontecendo durante a titulação é essa daqui. Então, aqui eu vou ter o cádmio mais o Y4-, formando o complexo cádmio Y2-. Lembrando que todos esses complexos são solúveis. Então, quando a gente fala de complexo aqui, não é nada sólido, tá? É solúvel ainda.
em geral, muitas vezes só tem uma mudança de cor. Da mesma forma que a gente fez para a titulação ácido base, então a gente tem que ir calculando as concentrações para ir desenhando a curva, e no caso aqui a gente vai estar encontrando, então, para colocar no eixo Y, o PM, no eixo X, o próprio volume de EDTA. Então, no início, a concentração de cádmio vai ser de 5 vezes 10 a menos 3, por causa do próprio volume acrescentado. No ponto de equivalência, o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols do cádmio, como em todas as titulações. No ponto de equivalência, o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. E como que a gente encontra? Então, substituímos números de mols de EDTA pela concentração do próprio EDTA vezes o volume, e aqui no caso do número de mols do cádmio, também seria a concentração vezes o volume. Tá bom? Então, fazendo isso para todos os volumes possíveis aqui, e construindo, então, a curva, deixa eu voltar aqui, que também está fora. Então, aqui, por exemplo, com 5 ml de titulante acrescentado, quem ainda está sobrando é o próprio titulado, que é o cádmio. Então, a gente vai fazer a concentração do cádmio menos a quantidade do próprio EDTA, que já foi acrescentado, dividido pelo volume total. Então, se vocês lembrarem, é igualzinho, né? Claro, todas as titulações vão ser, só que vai mudar o jeito da própria reação. Então, aqui é a complexação, mas o cálculo em si é o mesmo. É o quanto reagiu, dividido pelo volume total. Eu tinha 50 do próprio cádmio, que era a minha amostra, e foram acrescentados nesse ponto aqui 5 ml de EDTA, então o volume total é 55. Aí eu fiz aqui a concentração, e agora, em vez de pH, eu tenho que achar o PCD. Por quê? Porque é o P da concentração de cádmio. Então, menos log dessa concentração que foi calculada. Nesse caso, deu 2,44. Ok? No ponto de equivalência, então, a gente vai estar fazendo aqui a conta e vai usar o KF para poder encontrar a espécie do cádmio que vai estar presente. Então, no ponto de equivalência, o produto que vai ser formado já complexado, que seria o cádmio Y2-, vai ser igual ao cádmio inicial vezes o volume, dividido pelo volume total. Tínhamos 50 ml da própria amostra, que era a solução com cádmio, e foi acrescentado já 25 ml de DTA para atingir o ponto de equivalência. Então, aqui tem que ser levado em consideração a diluição. Aí, essa quantidade agora vai ser colocada na própria equação do KF', para que seja possível encontrar a concentração de cádmio, que vai ser igual à concentração de EDTA, e aí a gente encontra o PCD para colocar na curva de titulação. Ok? Depois disso, então, do ponto de equivalência, está sobrando agora EDTA. Então, para fazer o cálculo, quem está sobrando é o próprio EDTA, eu vou ter o mols de EDTA em excesso dividido pelo volume total. Então, a quantidade de EDTA que foi acrescentada, número de mols, né? Então, concentração vezes volume, menos o número de mols de cádmio, então, concentração vezes volume, dividido pelo volume total. Aqui já estávamos com 80 ml, então 50 da própria amostra, mais 30 de EDTA acrescentado. Aí a concentração aqui no cálculo deu 6,25, colocamos na conta do KF' para encontrar a concentração de cádmio e expressar na forma de PCD para colocar na curva.
E essa é a curva. Então, aqui é uma curva experimental. O formato é idêntico, né, ao da própria curva ácido-base. A diferença é que aqui a gente vai ter, então, o P do metal. Então, PCD, no caso. E no eixo X, o volume de DTA, porque é o volume de titulante. Então, aqui começou com uma quantidade de PCD baixa, até que teve aqui a inflexão, o ponto de equivalência está bem no meio dessa curva, e daqui estava em excesso agora o próprio titulante, que é o EDTA. Tá bom? Perguntas? Vocês ainda lembram da curva do próprio ácido base? Por exemplo, a curva de titulação do ácido acético com o hidróxido de sódio, curva de titulação do NH4OH com HCl, certo? Um pouco, professora. Um pouco. Bom, você lembra que a gente fez esse cálculo, né, que ficou um tempão para conseguir calcular todos os pHs, então, por isso eu não fiz aqui, né, passo a passo, mas tem tudo descrito, e é idêntico. A gente tem que ir calculando. Colocou o volume, vai lá e faz o cálculo, tá bom? Tem interferências nessa titulação, tá? Então, existem algumas características que têm que ser evitadas para que a gente possa ter resultados confiáveis na volumetria de complexação. Para ajustar o pH, então, por exemplo, para um pH 10, que vai favorecer a estabilidade do nosso complexo na forma de CD Y2-, Y2-, né? Eu preciso de um tampão amônia, porém o amônio pode ser um ligante e pode também formar complexo. Então, se a gente volta lá na lista de possíveis ligantes, tem fluoreto, tem brometo, tem cloreto e tem NH3. Então, quando a gente ajusta o pH 10 com tampão amônio, a gente corre o risco do próprio amônio funcionar como agente também ligante para formar um complexo competitivo. E isso pode desestabilizar o complexo que a gente quer, que seria o cádmio com EDTA. Quanto maior a concentração de amônio tiver, maior vai ser a interferência. Então, a gente tem que trabalhar com tampão que tenha, de fato, uma concentração de amônio pequena para não interferir. Ok? Essa conta aqui das concentrações de DTA nas suas várias espécies, ela está aparecendo em todos os slides, porque é isso que pode mudar, então, o formato do nosso complexo e a estabilidade desse complexo, principalmente por conta do próprio pH. Então, esse vai ser um ponto que a gente vai ter que saber, na verdade, para todos os complexos formados. Então, se eu tiver a formação de um outro complexo na forma de uma interferência, eu teria um outro KF, porque eu vou estar mudando as concentrações do próprio complexo com cádmio, aqui no exemplo, né, com cádmio, mas poderia ser com qualquer outro metal, que também ia acontecer da mesma forma, e eu ia mudar, então, a espécie que eu tenho para complexar. Tem uma tabela aqui embaixo, né, que veio do livro do Skug, aonde se relaciona a concentração de amônio com os alfas agora do próprio metal. Então, aqui, para prata, para cálcio, cádmio, cobalto, cobre, magnésio, níquel, zinco, a gente tem que quanto menor for a concentração, menos vai interferir. Então, menor a concentração de amônio, menos vai interferir. Maior a concentração de amônio, mais a gente vai ter aqui uma diminuição na espécie complexada e o aumento aqui. Na verdade, o alfa vai ser pequenininho, né? Então, a gente vai mudar mais ainda, aumentando aqui a diferença do KF, duas linhas, ok?
Aqui, só para a gente ter uma ideia gráfica, né, disso, olhando aqui as variações, então, eu tenho um PCA, uma curva de titulação de cálcio, em função do próprio volume de EDTA, e diferentes pHs. Então, em pH 8, em pH 10, em pH 12. O que a gente consegue perceber? Que esses saltos, eles vão ficando maiores em pHs maiores, por conta da estabilidade, então, da própria espécie complexada, por conta da maior concentração do Y4-, né? Então, se vocês lembrarem do alfa, a tendência de ter a concentração de DTA igual ao Y4- vai acontecer em pH 13, que vai dar 1. Então, quanto maior o pH, melhor vai ficar. Opa, que eu fiz? Então, melhor vai ficar a nossa curva. Ok? E aqui, no caso, se for uma situação, então, aqui, por exemplo, é um PZN, e aqui a gente tem, deixa eu tirar essa sobreposição aqui também. Então, aqui a gente tem uma concentração de amônio maior na curva B, tá? Deixa eu arrumar aqui. Oi. E por isso que na curva B, então, a interferência é ainda maior. Ok? E ele não está me obedecendo. Mas eu arrumo do jeito que deveria estar. Então, aqui, se a gente compara, melhorou, né? Então, aqui, é que tá errado. Aqui, a concentração de amônio está mudando só para a curva do zinco mesmo. Então, não adiantou nada isso que eu fiz aqui. Deixa eu voltar. E aí, o que a gente está vendo é que para a concentração menor, a inflexão é maior, e para a concentração maior de amônio, a interferência vai ser maior na própria formação do complexo, então aqui a inflexão se torna reduzida. Então, dois grandes problemas que a gente vai ter na formação desses complexos com EDTA. O primeiro é o próprio pH do meio, que vai mudar, então, a quantidade do Y4- que vai estar em equilíbrio, e a própria concentração de amônio, que quanto maior for, mais interferência vai causar. Ok? Então, aqui, as duas coisas acontecendo, tanto a influência do amônio quanto a influência do pH. Então, aqui, a curva A, B. Então, com uma quantidade aqui, ó, de... O pH, na verdade, igual a 10, e uma quantidade de amônio igual a 0, nós temos essa curva A, que tem a maior inflexão. Quando a gente está com pH agora 7, e ainda mantemos a concentração de amônio 0, nós temos essa curva B, que reduz o ponto final. Na C, nós vamos ter o pH 10, só que uma quantidade de amônio de 0,5, e aí a inflexão vai ser menor, porque no início a gente vai ter uma menor quantidade do cádmio 2+, e no final aqui a gente vai ter a maior também interferência, tá bom? Professora, no caso dessas curvas, olhando essas três curvas, qual seria a mais adequada?
A melhor aqui é a A. É sempre trabalhar com a maior inflexão, que aí a gente tem o menor erro. Tá. Tá? Então, quanto mais a gente reduz aqui os degraus da curva, pior é. Mais, menos exato vai ficar a própria titulação. Ok? Bom, existem alguns agentes mascarantes para que a gente possa direcionar, então, com quem o EDTA pode ou não reagir e fazer com que as interferências sejam reduzidas. Então, por exemplo, se eu tiver zinco e magnésio em uma mesma amostra e eu estiver com EDTA como agente complexante, eu posso acrescentar o cianeto, então, cianeto de potássio, cianeto de sódio, e aí vai ter a formação aqui de um outro complexo, que seria do cianeto de zinco, e aí o EDTA vai reagir agora somente com o magnésio. Na prática, então eu vou contar para vocês, toda vez que eu falava para o Genivaldo, vamos fazer esse experimento com o zinco junto com o magnésio, vamos usar o cianeto de potássio para mostrar um agente mascarante, né, para eliminar a interferência do zinco, ele não queria, não gostava e não fazia. Por quê? Porque o zinco vai formar um complexo bem estável, né, com o cianeto, mas o cianeto é tóxico. Então, na verdade, não é uma prática muito segura trabalhar com esse agente mascarante, tá bom? Mas é viável a nível de interferências. Bom, para a gente determinar o ponto final, a gente pode ter também eletrodos. Então, não vai ser, é claro, um pHmetro, mas é o próprio potenciômetro, só que agora com outro tipo de eletrodo. Em vez de um eletrodo indicador de pH, que seria o eletrodo de membrana de vidro, o eletrodo combinado, né, de vidro que a gente trabalha para medidas de pH, aqui no caso, a gente pode trabalhar com eletrodo de íon seletivo. Então, é um eletrodo de cálcio, é um eletrodo de cádmio, que vai medir a concentração, na verdade, vai medir milivolts, né? Mas que vai ser convertido para PCA, PF. A gente tem eletrodo indicador de flúor, por exemplo, de cloreto, a gente tem, que não é o caso aqui da complexação, com EDTA, mas que também são eletrodos de íon seletivo. Então, de cálcio, de cádmio, magnésio, tá bom? Também é possível trabalhar com os indicadores, então aqui os indicadores vão ser metalocrômicos, né? Então, eles são compostos orgânicos, que vão formar também complexos estáveis com os íons, e da mesma forma que acontece com os indicadores na volumetria de precipitação, quando terminar o nosso elemento da amostra, agora o que está sendo utilizado como titulante vai complexar aqui, no caso, o próprio indicador. Na precipitação, o que acontecia é que o titulante acabava precipitando, né, com o indicador, quando acabava a própria amostra. Esses indicadores têm cores diferentes quando eles estão complexados, e por isso a gente consegue perceber o ponto final. Então, aqui também dependem do próprio pH, por conta da própria espécie, né, que forma com o EDTA. O nome dos principais indicadores estão aqui, então, Camagita, o aerocromo Black T, aerocromo Blue Black R, o Murexida, o PAN e o ácido salicílico. Aqui é a faixa de pH onde eles são úteis. Em geral, então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a complexação de cádmio, podemos escolher vários indicadores. Então, é possível escolher esses 4 primeiros, mas existe uma faixa aqui de pH que deve ser ajustada para cada um desses indicadores. Se for magnésio, então, os melhores indicadores são esses 3 primeiros,
que também vão ter algumas variações de pH. Cobre, o terceiro e o quarto indicador, e o quinto indicador também. Ferro, ácido salicílico. No exemplo da curva de titulação, a gente teria aqui o cádmio, né? O melhor indicador seria o PAN. E o níquel, a murexida. Então, aqui tem um exemplo, né? Com o próprio hélio T, que sai de uma coloração magenta para uma coloração azulada. Então, quando ele está complexado, então, essa estrutura aqui, né, vai mudar de cor por causa da própria complexação, ok? E aqui, em função da própria faixa, né, de pH, essas mudanças de cor do calcon. Então, o azul de aerocromo também é chamado de calcon, e é sensível à faixa de pH de 7 a 13,5, com as mudanças de cor aí do pink até o laranja. Aí aqui tem um exemplo já numérico para a gente trabalhar um pouquinho. Então, aqui um primeiro exercício para a gente trabalhar. Lembrando o quê? Que no final, né, assim como nas outras titulações, todas as nossas continhas devem ser resolvidas da mesma forma. Então, no ponto de equivalência, número de mols do titulante vai se tornar igual ao número de mols. Deixa eu abandonar essa que está riscando aqui. Então, no ponto de equivalência, né, a gente vai ter que o número de mols do titulante vai ser igual ao número de mols do titulado, e é assim que a gente vai calcular o que estiver sendo solicitado. Em algumas desses cálculos de volumetria de titulação, pode ser que a variável, né, a ser identificada seja o volume de EDTA necessário para realizar a titulação, mas, em geral, o que a gente está procurando é a própria concentração do metal que está na nossa amostra, tá bom? Então, aqui a concentração da solução de EDTA, primeiramente foi padronizada com uma solução de cádmio. Então, aqui eu tenho um padrão primário, no caso da volumetria de complexação, que é o carbonato de cálcio. Aí tem a massa aqui do nosso padrão, para que com essa massa se estabeleça, então, qual é o título dessa solução de EDTA e o próprio fator de correção, então, né? Daí, depois, esse EDTA foi utilizado aqui, na verdade, está sendo solicitado só a concentração de cádmio, mas que vai ter um outro exercício que já faz a padronização e depois já utiliza para fazer a porcentagem do metal. Mas aqui não, aqui é só, então, a concentração do ETTA final, que seria envolvendo já o fator de correção vezes o fator de correção vezes a concentração nominal do ETTA, né, para ter a solução fatorada, ok? Faça uma continha para ver se vai dar certo aqui, 5 minutos, para vocês fazerem esse cálculo aqui, e conferir, então, como é que é o cálculo no caso da complexação.
Vocês estão aí, meninos? Sim. Sim. Deram a continha? Deu certo? Não, ainda tô perdida aqui, professora. Peraí. Tô tentando ainda. Tá. Pessoal, então eu já dei aqui uma ajudadinha. Por sorte, a gente acaba não tendo que se preocupar tanto com aquelas espécies, com aqueles equilíbrios envolvendo o pH. Por quê? Porque justamente a gente está trabalhando, então, com o pH básico. Então, aqui, olha, a gente está com o tampão, né? Foi colocado aqui a quantidade já de tampão amônio, para que a gente possa ter o pH ajustado para 10. E o formato do complexo desses metais, eu posso escrever assim, como estava escrito lá no exemplo, com o cádmio, ou eu posso colocar dessa forma, ainda mais direta, que seria o próprio complexo do EDTA total com o metal, tá? Nessa titulação foi colocada uma quantidade já desse complexo aqui para reduzir a interferência do próprio magnésio, ok? Então, de fato, a conta, ela vai se resumir a isso aqui que eu escrevi. Então, número de mols do titulante igual ao número de mols do titulado. Quem que é o titulante? É DTA. Então, o número de mols de DTA eu vou substituir concentração de DTA vezes volume de DTA. Essa concentração é o que eu não sei, é o que eu estou tentando calcular, porque é uma fatoração, né, do próprio DTA. O volume é o volume que gastou, lembrando que eu tenho que estar em litros, por conta da concentração molar. Então, aqui, opa. Então, aqui, transformando o meu volume gasto, né, para atingir o ponto de equivalência em litros. Aqui, eu vou substituir o número de mols de cálcio, que no caso, está na forma do carbonato de cálcio, que é o nosso padrão. Então, eu vou substituir aqui por massa de carbonato de cálcio por massa molar de carbonato de cálcio. Então, aqui eu tenho essa massa, que é de 0,4071. E aqui faltou só a massa molar, que eu também esqueci de pegar. Deu 100,06, né? Vocês fizeram aí? Eu usei 100,09, mas eu peguei na internet, professora. Ok, pode ser. Então, agora é só resolver, né?
Tá. Faltou uma coisa que eu não coloquei aqui no meu cálculo. Foi feita uma diluição, né? Então, aqui a gente preparou a solução para 500 e, na verdade, a alíquota aqui foi de 50. Então, aqui a gente ainda tem que considerar uma diluição de 1 para 10. Então, aqui, fazendo a continha, fiquei sem espaço aqui. Professora, eu poderia achar a concentração e no final falar que aquela concentração corresponde a 50 ml e achar quanto corresponde a 500 ml? Estaria errado se eu fizesse assim? Não, eu vou fazer assim também. Na verdade, é só uma diluição de 1 para 10, né? Então, é até mais fácil enxergar dessa forma. Então, aqui, o resultado, ele deu 9,54 vezes 10 a menos 2, né? Mol por litro. E aí, a hora que a gente faz a diluição, 1 para 10, né? Então, aqui, menos 3. Ok? Então, aqui no cálculo direto, se quiser fazer certinho, né, para acompanhar o próprio exercício, a mudança tem que estar aqui. Então, na verdade, essa massa estava em 500, mas foi titulado só 50. Então, a gente faz aqui a diluição, teríamos 0,04071 gramas. Então, era só acrescentar um zero aqui, que também teríamos o resultado final já igual ao resultado correto. Ok? Professora, mas o resultado eu não teria que multiplicar por 10? Porque para fazer o cálculo de diluição, eu teria que pegar 500 e dividir por 50, ou não? Não. A diluição aqui é 1 para 10. Então, a concentração que eu estou tendo aqui, ó, faz da maneira que está descrito o processo. Você tem essa massa em 500, em 50, você tem 10 vezes menos. Então, se você não tem essa massa que a gente escreveu aqui em 50 ml, você vai ter só uma massa 10 vezes menor, que é o 0,04, ok? Então, aqui seria 0,04071 em 50 ml. Se você fizer do jeito que está aqui, como a gente tinha feito antes, a concentração de DTA vai dar 10 vezes maior, com a diluição 10 vezes menor, ok? 1 para 10. Ok. Então, aqui já sai direto, considerando a massa em 50. E se eu quiser fazer a diluição, aqui seria com a massa de carbonato. Esqueci. E aqui a diluição de 1 para 10. Ok? Então, essa concentração que você encontra aqui, dividido por 10, por causa da diluição 1 para 10.
Aqui é regrinha de 3 mesmo, né? Mas por conta da alíquota que você está pegando. Tá bom? Certo? Certo. Daí, que nós temos a nossa lista de exercício, que tem, então, os exercícios também de complexação. E tem aqui uma outra lista que tem só esse aspecto. Opa, não é essa lista. Abri a lista errada. Abri a lista de quali. E temos também uma lista 2, que tem só esses aspectos do EDTA com as suas constantes. Essa lista do EDTA, que é uma lista diferente, deixa eu só abrir aqui a lista certa de vocês, eu vou postar lá no portal como avaliação online 3, tá? Então, nós temos que fazer aí 3, né, avaliações, e só fizemos 2, então a terceira eu vou estar colocando lá, que vai ser desse pedacinho do EDTA, só para forçar a dar uma lidinha, estudar um pouquinho, alguma coisa diferente. Então, é só sobre esse pedaço, sobre os equilíbrios, sobre a influência do pH, sobre o alfa 4Y-, que eu acabei de comentar com vocês, ok? E para estudar, nós temos a nossa lista tradicional, então aqui agora tá certo, só para mostrar aqui. Então, a lista que a gente está trabalhando aí no acompanhamento das aulas, né? Então, aqui eu tenho algumas questões também teóricas, que são constante de formação condicional, que aqui a constante de formação condicional é o nosso KF'. Então, aqui é para escrever as equações, fatores que podem influenciar negativamente na titulação de complexação, nós vimos 2, né, fatores principais, o que são agentes mascarantes, qual que é a utilidade, então aqui coisinhas mais teóricas. E aqui, questões de cálculo. Então, o 44, o 45 e o 46 sobre a titulação do EDTA. Vou fazer de novo, né, o convite aí para a participação de vocês em troca de nota. Então, a lista que vai estar na atividade online não vai ter esses cálculos, mas quem trouxer, então, na aula que vem, esses cálculos aqui feitos, pode concorrer de novo aí a 1 ponto, tá bom? Então, aqui tem um cálculo da dureza da água, na forma de carbonato de cálcio. Aqui a gente tem uma titulação com zinco, e aqui também uma titulação com cálcio numa amostra de leite em pó. Não é difícil, né, frente às outras titulações, é o mesmo esquema, ok? Combinado? Então, quem trouxer... Oi. Pode mandar por e-mail antes, professora, se conseguir fazer, para você dar uma olhada? Pode. Então, quem quiser aí trazer, né, vai ter a chance de ganhar um pontinho. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Combinado, Stephanie? Combinado. Semana passada eu esqueci completamente. Tá bom. Não desperdiça a chance, né? Um pontinho pode ser bom. Sim. Tá? Então, tá bom, pessoal. Vou fazer o mesmo esquema. Vou ficar aqui mais um pouquinho, até as 20h30. Se vocês quiserem ir tentando já fazer esses 3 exercícios e perguntar alguma coisa, então eu vou estar por aqui até as 20h30. Tá bom? Tá, obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Hã? Gabriele já desistiu, já.